Meu povo, e aí? Acompanhamos aqui em Milão, Inter 1, Arsenal 0. O jogo foi assim. Cá entre nós, não foi o jogo de futebol mais divertido que eu já vi na minha vida. Mas eu acho que tem algumas conclusões que dá pra gente tirar dessa vitória da Inter. Primeiro, a Inter de 2022, 2023 ainda existe. Quando esse time quer se fechar, se trancar, não dá nada de presente para o adversário, que foi o que a Inter fez naquela temporada, né? Pegou um grupo da morte que tinha Bayern de Munique e Barcelona e fez 2 jogos assim contra o Barça, que depois no mata-mata contra Porto, Benfica, precisou jogar assim algumas vezes, contra o Milan menos, e que na final contra o Manchester City em alguns momentos também se fechou, ofereceu muito pouco e jogou bem aquela decisão contra o Manchester City. Aquela Inter que evoluiu para a temporada 23-24, que passou a ser um time mais goleador, mais solto, mais protagonista dos jogos, mais que uma má noite em Madrid, acabou penalizando muito aquela Inter. Ela caiu só nas oitavas de final da Champions porque merecia muito mais. Aquela Inter de 2022 2023 ainda existe, a de 2023-24 menos, e vamos ver como é que vai ser a dessa temporada, 24-25. E por que aquela Inter de 2 temporadas a mais eu tô falando que está de volta ou que não deixou de existir? Porque hoje o Arsenal finalizou 20 vezes contra 7 da Inter. O XG, né, o gols esperados do Arsenal foi de 2, o da Inter foi de 1.1. Foram 46 cruzamentos do Arsenal contra acho que 5 da Inter, 5. E 13 escanteios do Arsenal, nenhum da Inter. E ainda assim, o Arsenal não pareceu ter sensação de perigo. E olha que os escanteios do Arsenal são uma arma fortíssima que esse time tem. A Inter cedeu 13, o Arsenal conseguiu chegar 13 vezes até a linha de fundo e depois cruzar via corner. E não levou tanto perigo assim. As jogadas mais importantes do Arsenal até acho que foram de escanteios, mas conseguir defender em um único jogo 13 escanteios do Arsenal tem muito mérito e a Inter consegue fazer isso. Fisicamente é um time muito potente, né? A gente pega Dumfries, De Vrij, o Bissaka, que jogou hoje pela esquerda no lugar do Bastoni, o Pavard, o Taremi, são jogadores muito altos, os de meio campo e até o Darmian, que jogou como ala, Fratesi, Zielinski, que não são tão altos assim, mas também são jogadores físicos, o Lautaro também é um touro, ou seja, é um time que está pronto para dividir duelos aéreos, que está pronto para trombar se for necessário, e fez isso muito bem. Conseguiu com estratégia e também com físico parar as investidas do Arsenal pelo alto, que foi basicamente o que o Arsenal quis fazer. Então, assim, de conclusão que eu fico da Inter, que tem 10 pontos, que a impressão que dá e tem 10 pontos, tem só uma derrota na temporada, nos últimos 9 jogos, 8 vitórias e um empate, e que a gente tem a sensação de que não jogou ainda tudo que pode, né? Que não jogou perto do que jogou na temporada passada. Mas que os resultados estão aí. E hoje foi um jogo que, mais uma vez, o Inzaghi mexeu muito no time. Ele tirou de início Bastoni, Di Marco, Barella, Mkhitaryan e Marcus Thuram. 5 titulares não começaram jogando, ou 5 considerados titulares não começaram jogando. Cara, você vai jogar contra o Arsenal, um jogo de Champions, e tira 5 titulares do time, e a sua equipe continua com muito bom nível de jogo, quer dizer, primeiro que tem muitos reservas numa condição muito parecida com os titulares, e eu acho que é isso mesmo, até porque a Inter não tem um super jogador, então tem muitos jogadores do mesmo nível. Segundo, que o técnico conhece e controla muito bem o elenco. E terceiro, que talvez a estratégia para o jogo isso fosse melhor e tal, para colocar jogadores 100%, por exemplo, o Bastoni não estava 100%, o Marcus Thuram talvez não estivesse 100%, e por isso essas mudanças feitas pelo Inzaghi. Então, a Inter não jogou bem, fez um gol de pênalti, de uma bola desviada na mão e tal. Talvez a Inter nem merecesse vencer, mas o Arsenal também não merecia. Então, podia cair para qualquer lado e caiu para o lado da Inter. Falando de Arsenal, nos últimos 5 jogos, se a gente tira o Preston pela Copa da Liga, porque é um adversário de divisão inferior, o Arsenal fez 3 gols. Fez um no Shakhtar e fez 2 no Liverpool. Passou em branco contra Bournemouth, Newcastle e agora Inter de Milão. E quando você vê jogar de perto, você vê que realmente é um time sem cabeça. É um time que não tem norte, que não tem alguém que pare, que faça algo diferente do que passes laterais, cruzamentos, passes laterais, cruzamentos. Eu fiquei negativamente muito impressionado com o Arsenal. Eu sei que não é o Arsenal de sempre, que esse time nem sempre joga assim, mas tem sido um padrão das últimas semanas do Arsenal oferecer muito pouco perigo, pouquíssima criatividade e esperar muitas jogadas de bola parada, né? O gol contra o Shakhtar tinha sido de pênalti, contra o Liverpool, um gol de bola parada
e um gol de jogada muito rápida, né, de um lançamento para o Saka e uma jogada individual dele, uma bola que veio da defesa e o Saka numa jogada individual fez um golaço, mas de jogadas construídas, de um time que se notabilizou uma temporada, 2 temporadas atrás, de ser um time muito criativo, que chegava com muita gente, que tinha muita ultrapassagem, que os pontas levavam muito perigo sempre ao adversário, isso não está acontecendo mais. Talvez, eu acho que muito pela ausência do Martin Odegaard, que hoje ficou no banco de reservas, mas ainda não estava para jogar. Vamos ver se contra o Chelsea ele vai ter alguns minutos no final de semana. Mas a falta de pegada ofensiva do Arsenal chama muito a atenção, como é um time que comemora tantos escanteios para ter uma bola parada. E hoje cruzar 46 vezes na área da Inter é porque, primeiro, o adversário que te condicionou a isso não te deixou entrar. A Inter realmente não deixa seus adversários praticamente jogar por dentro, especialmente quando a Inter está nesses dias que ela dá um passinho atrás para evitar realmente que o adversário jogue. Os dias que ela é mais propositiva, o adversário tem mais condições de jogar. Não foi o caso do Arsenal. E 46 cruzamentos é uma doideira. E praticamente não tinha material humano no banco, né? Tinha o Gabriel Jesus, que foi, se eu não me engano, a primeira mudança, foi o primeiro a entrar. E depois já não tinha muito mais gente no banco para colocar, para encher a área, para fazer exatamente esse tipo de jogo. Enfim, pobrinho o Arsenal, tá? Pouquíssima coisa do time do Arteta. Chega a 10 pontos a Inter, está muito bem classificada, só o Liverpool tem 100% de aproveitamento, o Aston Villa perdeu. A Inter se junta a adversários talvez surpreendentes com 10 pontos, né? Eu não estou com a tabela aqui, mas tem Mônaco, Brest, Sporting e a Inter está por ali. Desses todos, talvez quem se espera que chegue mais longe na competição é a Inter, então ela está numa classificação, tem critérios de desempate ali para mudar, meio que real dela, de que vai ser mais ou menos G8 e parte de cima do G8. E o Arsenal, com essa derrota, já deixa escapar 5 pontos, o que tem sido algo normal, né? Nessa primeira metade da Liga de Campeões, dessa fase inicial de Liga dos Campeões. O Real Madrid já deixou 6 pontos pelo caminho, o Bayern de Munique já deixou 6 pontos pelo caminho também, o Manchester City já deixou 5 pontos, a Inter deixa 5 pontos, o Arsenal deixa 5 pontos, o Paris Saint-Germain já deixou 9 pontos, Paris Saint-Germain, 9 não, um empate e uma vitória do PSG, né? Então já deixou de 12 possíveis, deixou 8 pontos do PSG. Tem time deixando ponto demais e o Arsenal começa a ser um desses times que deixou mais pontos talvez do que se esperasse. Uma derrota para a Inter e um empate com a Atalanta, ou talvez também já tenha passado quase que o pior para o Arsenal, né? Inter, Atalanta, PSG e na próxima rodada o Sporting. O início também da tabela do Arsenal, tanto no campeonato inglês como na Champions, não foi nada amigável. E o desempenho do time nos momentos mais duros não foi nada bom também. Enfim, tem que melhorar esse time. Vamos ver se classifica entre os 8. Ainda tem pelo menos o Sporting de adversário muito duro. E a Inter de Milão, pelo outro lado, acho que deu um passo muito importante, porque nos confrontos mais difíceis até aqui, ela foi até Manchester, empatou com o Manchester City, recebeu o Arsenal, ganhou. Então, por enquanto, resolveu sua vida dos jogos difíceis bem, a Inter fazendo 4 pontos de 6. Pior o Arsenal, que fez 3 contra o PSG, 1 contra a Atalanta e nenhum contra a Inter, 4 pontos de 9 dos mais difíceis que ele teve até aqui para jogar. Esse é o legal dessa fase de Liga dos Campeões, né? Como a gente vai somando pontos e adversários, onde que escorregou, onde que era normal, onde que não era legal, não era normal, e depois a gente vai ver onde que isso tudo vai dar. Tá falado, meu povo? É isso do resumo aqui de Inter e Arsenal. Um jogo que, para resumir, talvez ninguém merecesse vencer, mas a Inter é mais acostumada a vencer esse tipo de jogo, porque ela sabe fazer isso muito bem. Mas bonito não foi. Algumas conclusões a gente conseguiu tirar. Valeu, gente. Até mais.